Iniciamos neste momento mais uma edição do projeto Sempre um Papo, que discute a literatura nos dias atuais. Para este encontro, teremos a honra de chamar ao palco a poeta Adélia Prado. Gente, boa noite. Perceberam que nós entramos errado, né? A gente ficou conversando ali, bateu um papo, nós dois entramos. Tudo bem. Primeiro mico da noite, vamos lá. Gente, muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há 28 anos em Belo Horizonte e diversas capitais brasileiras. Tenho a alegria imensa de conhecer a Adélia e o Zé desde 1985, desde um evento que a gente fez lá no Cabaré Mineiro, em 1986, onde se caísse uma pena no chão é capaz de ouvir, cheio de evento que eu guardo com muita alegria. E eu fiquei a manhã toda pensando um jeito inteligente, digamos assim, emocionante, comovente, de apresentar a Adélia com esses anos todos que a gente conhece, e não cheguei a conclusão nenhuma. Então, acho que melhor mesmo é ouvir a Adélia, a gente conversar um pouco aqui, logo depois, quem quiser fazer algumas perguntas. Eu só aviso que o projeto continua até o final do ano, sempre em parceria com o SESC, que já dura 8, 9 anos de trabalho. No dia 8 de abril, a gente traz aqui o vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, o Jacques Fuchs. O Ronaldo Cagiano, se faz favor de vir, viu? Acho que o Ronaldo está aí. Depois, no dia 22 de abril, a gente comemora os 28 anos do Sempre um Papo. Em Belo Horizonte, nós vamos fazer a comemoração aqui com a Lia Luft e o Vicente Brito Pereira. Vicente é o companheiro da Lia e que escreveu um livro muito interessante que se chama Ensaios sobre a Embriaguez. E eu consegui convencer os dois a fazer o primeiro evento juntos. Eles cheios de restrições e tudo, mas eu consegui. Eles vão estar aqui conversando sobre o tema O Valor da Vida. A Lia também lança o livro novo dela, o livro novo de ensaios. Para maio, já estão acertadas as participações do Cristóvão Tesa e da Ana Miranda, lançando seus mais recentes livros. Essa é a programação até o momento. No nosso site, Sempre um Papo com BR, assim como no Facebook e Twitter, tem todas nas nossas redes, acompanhem nossos trabalhos, lá tem mais de 400 programas de TV para vocês assistirem ao longo desses anos. O projeto também está na TV Câmara, sempre aos sábados, 19 horas e domingo, 16. Pronto, acabei. Boa noite, dona Adélia. Boa noite. Não é uma conferência, é o lançamento de um livro, precedido dessa pequena conversa. E eu estou muito comovida, tenho estado muito comovida de ver as pessoas acorrerem a um espaço onde não é show, nenhum show, como a gente está acostumado, mas uma leitura de poesia. E, no momento que nós estamos vivendo, no Brasil, no mundo, essa convulsão política e social, e no Brasil, não precisa falar, todos nós estamos sentindo essa cinza, essa coisa meio tenebrosa sobre o país, sobre nós, as pessoas procurarem uma audição de poesia, eu acho que é um sinal de muita esperança, de muita energia ainda, de um caminho que pode ser aberto, um caminho de humanização, de conscientização e de felicidade. Porque a poesia, ela dá alegria, ela dá consolo, conforta. Tudo isso, ela é dirigida ao sentimento, ao coração. Ela não é um produto mental, no sentido de que ela precisa de uma lógica para ser produzida. Ela é um dado da natureza. Eu considero
o fenômeno poético como se fosse assim, montanha, mar, vegetação, pessoas. Ela é um dado cósmico, ela está aí. E, durante toda a minha vida, quando é tocada pelo fenômeno, né, que nós chamamos poesia, e a gente sempre à procura de o que é isso, que fenômeno é esse. E de todas as definições de poesia que eu conheci até hoje, a que mais casou com aquilo que eu intuía sem saber articular é uma definição de Novalis que fala: a poesia é a revelação do real. Isso é uma coisa assustadora, porque há um preconceito, às vezes até escolar, até social, de que um salão de poesia, um sarau de poesia, é sempre uma coisa muito amena, né? Muito doce, muito refrescante, como se diz, para tornar a vida mais agradável. De fato, ela torna, mas ela não é isso, ela não existe para isso. Então, falar a poesia é a emoção revivida na tranquilidade. Então, isso é muito verdadeiro, mas falar que ela revela o real para nós é uma coisa muito séria. Eu fiquei muito abalada e, ao mesmo tempo, muito feliz de ser a melhor definição de poesia. E o que fenômeno é esse? É uma coisa para os poetas, para depois a gente ler? Não. A poesia é um acontecimento humano, cósmico, que não tem uma explicação lógica por que ela existe, por que ela acontece. E a experiência, eu fui ligar uma coisa com a outra depois de adulta, e depois de poder articular o que é que eu sentia desde sempre, e que nós todos sentimos, não é privilégio de quem escreve, mas todos nós sentimos isso. A poesia, ela é uma sensação de estranhamento e de beleza diante de qualquer coisa que seja. Objeto, animais, pessoas, acontecimentos, sensações. Quando alguma coisa te provoca estranhamento e uma sensação de conforto e de beleza, você está experimentando a poesia. A gente está tendo uma experiência poética que é, ao mesmo tempo, religiosa. Por que religiosa? Se os ateus também escrevem poesia, se os agnósticos escrevem poesia, se os não crentes também fazem poesia, com o mesmo efeito, por que ela é religiosa? Eu tenho uma convicção de que ela é religiosa, é uma experiência religiosa, porque quando você está diante dessa emoção, tomado por um sentimento de beleza, de susto, de estranhamento diante de alguma coisa, esse belo susto religa você a um centro que é significativo, de sentido. De repente, as coisas têm sentido, a vida tem sentido. Está diante de mim algo que me dá essa sensação. Eu não posso provar isso, não é uma coisa que eu parto em laboratório e estudo essas partes. É uma experiência de inteireza. Você fica inteiro e feliz. E, às vezes, você chora. Tal é a qualidade da beleza daquela experiência. Onde? Qual é essa coisa maravilhosa que você experimenta, que você fala, que maravilha! Pode ser uma pedra, o Drummond tem um célebre poema dele, né?
Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E ele continua: jamais me esquecerei deste acontecimento. No fundo das minhas retinas tão fatigadas, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O poema é só isso. E foi a única coisa que ele achou para dizer do estranhamento dele diante de uma coisa de um ser que eu chamo pedra. É como se ele tivesse visto a natureza, a qualidade íntima daquele objeto, daquele ser que nós chamamos pedra. Então, o olhar dele se abriu para o real de um objeto, que eu falo pedra, podia ser água, podia ser árvore, podia ser gente, que provoca uma emoção de... Eu fico inteiro, religado, no centro que me dá sentido e significação. Esse é o único... não posso falar a arte não tem função, porque ela não serve para nada, ela é isso. Então, se eu falo, para que ela serve? É para me provocar, para me dar a oportunidade de ter uma experiência de beleza e de religação. E qualquer religião, as grandes religiões, o que elas propõem e o que elas oferecem? Um sentimento de pertença a alguma coisa. E essa alguma coisa é sempre maior que eu, é melhor que eu, é mais jovem que eu, é eterna. Ela está fora do tempo e me dá esse descanso. Então, quando eu tenho uma experiência religiosa, é a mesma sensação diante da experiência poética. Eu gosto de frisar isso, porque as pessoas sempre perguntam assim, mas por que é religioso? Por que você diz? Simplesmente por causa disso. E é religioso para mim, para o ateu, para o descrente. Ainda que eu professe uma nova teoria, ela provoca isso em mim. Tem um poema de Drummond, e ele dizia, eu sou agnóstico, eu não sei se tem, se não tem, eu sou agnóstico, a pessoa que vive permanentemente em dúvida quanto à certeza do eterno e do infinito. E tem um poema dele sobre aquela portada de Aleijadinho, na igreja de São Francisco, em Ouro Preto. O poema é impressionante. Ao final, ele fala assim, Senhor, mas eu estou falando de maneira grosseira, ele fala, é covardia fazer isso comigo. Quer dizer, eu não quero crer, mas está bonito demais. Então, pela via da beleza, não estou falando da boniteza, pela via do belo, da beleza, é uma comoção. Eu acho que, nessa hora, ele fez um ato de fé, como nós todos fazemos, até inconscientemente, porque é algo muito maior que nós, é mais poderoso, ele atrai, ele me agarra. É por isso que a pessoa, quando tem ou uma formação ou uma escolha muito racional e muito lógica da vida, ela tem dificuldade com a poesia. Por quê? Porque ela é emoção pura, eu fico sem ação, eu não tenho poder diante da beleza. Então, e eu quero controlar a minha vida. Não, vê lá, o que é isso? Não gosto de poesia, eu não gosto de cinema, eu não gosto de arte, porque a arte supõe uma humildade radical da minha parte. Então, eu só posso concluir que é algo divino mesmo. Eu não tenho a quem atribuir isso, não é a mim. Então, quando eu vi a pessoa física do Drummond pela primeira vez, aquele mineirozinho franzino, eu tive dificuldade em associá-lo com os poemas dele. Eu falei, não é possível, ele produz isso, né? Uma Dona Maria, que nem eu, também está fazendo poesia. O que é isso? Que coisa incomoda. Às vezes é chato, antipático.
porque está me perturbando, me perturba a beleza. E a beleza está aí, né? O poeta não é, a gente fala os criadores, mas a gente fala de maneira exagerada. Ninguém cria a beleza. Ela vem da terceira margem da alma, né? Como diria o Guimarães Rosa, se fosse ele que estivesse falando isso. É de um lugar maior que eu. E pede da minha parte uma reverência, quer dizer, um assentimento. Eu tenho que falar sim. Então, o maior inimigo da arte é o orgulho, né? Porque ela é como criança, ela manda em mim. Ela é ela mesma, na sua inteireza. Então, é nesse sentido que a gente fala que a experiência religiosa e a experiência poética são as mesmas experiências. Basta prestar atenção na linguagem. Os místicos escrevem em poesia sobre a experiência que eles tiveram, porque não há outra linguagem capaz de suportar a magnitude da experiência. Então, é nesse sentido que eu falo, e nesse sentido também que eu tenho uma convicção profunda que ela é uma via de conhecimento. É uma via de conhecimento melhor do que a científica, porque a ciência, e melhor do que a filosófica também, porque a filosofia define, especula, tem os seus silogismos, suas consequências do raciocínio, e a física vai até onde ela pode e fala, isso é um átomo, isso é uma partícula, isso é aquilo, mas a admiração que um átomo me provoca, a ciência não pode explicar, só a poesia pode, só a arte pode fazer isso. Eu estou falando poesia... Obrigada. Eu estou falando poesia, mas não apenas a poesia, não apenas o poema que está no livro, mas a poesia que se instala nos verdadeiros filmes, na música, na pintura, na dança, no teatro. Eu gosto que eu falo, às vezes é no último ato do teatro que esse susto acontece, e eu falo, mas que coisa boa que foi essa peça. E se ele tiver ótimo cenário, ótimos atores, ótimo figurino, e esse susto não acontecer, você fala, foi muito bem montada a peça, mas não comove você, não toca as entranhas do coração. A poesia é feita para a sensibilidade. Então, é só essa palavrinha sobre o que eu acho que é poesia, e vamos a ela, né? Vamos ver se vocês concordam ouvindo o que vão ouvir. Eu vou ler um pouquinho e depois a gente pode conversar. Porque, como eu disse, não é uma conferência, é um encontro, um sarau, né, que nós estamos fazendo. Esse livro aqui, o Miserere, eu usei, acho que talvez 2 ou 3 epígrafes de uma poeta que eu não conheço a poesia dela. Eu não sei nem se está traduzido em português. Eu só usei o livro dela chamado Notas Íntimas. Eu fiquei muito perturbada com a leitura desse livro. E tirei desse livro a epígrafe para todo esse livro. E eu acho que essa epígrafe ela explica todo o espírito do Miserere. É assim, ela se chama Marie Noël, é uma francesa, que contemporânea, que no tempo da guerra ela estava viva, depois é uma poeta moderna. Ela diz assim, ó meu corpo, protege-me da alma o mais que puderes. Come, bebe, engorda, torna-te espesso para que ela me seja menos pungente. Demais, né? Oh, meu Deus, ela está pedindo, pelo seu sofrimento íntimo, ela pede socorro ao próprio corpo, né? Como dizia São Francisco, vamos dar comida ao burro, né? Vamos dar capim para o asno.
Quer dizer, tenha carinho com o seu próprio corpo. Então, eu fiquei muito tocada por isso, e você adivinha um sofrimento atroz numa pessoa que fala uma coisa dessa. E eu acho que o espírito desse livro é um espírito realmente de tem piedade de nós, né? Por isso se chama miseréria, né? Não é de miséria, não, mas é uma miséria mais da alma, metafísica mesmo. Uma sensação de que somos criaturas finitas, pobres, desamparadas, necessitando de um Salvador, de uma salvação. E uma via de salvação e de busca de socorro é a poesia. Então, eu vou ler alguns e a gente conversa depois. Tá bom assim? O primeiro poema do livro se chama Branca de Neve. Caibo melhor no mundo se me dou conta do que julgava impossível. Nem todo alemão conhece Mozart. Um óbvio, pois nem é preciso. Cada país tem o seu universal, e basta um para nos entendermos. Com os russos me sinto em casa. Não podem ver uma névoa, uma aguinha, uma flor no capim, e param eternos minutos fazendo diminutivos. Como jagunço Riobaldo, que sabe do mundo todo, e tem Minas Gerais na palma de sua mão. Fico hiperbólica para chegar mais perto. Geração perversa, raça de víboras. Não é também um exagero do Cristo para vazar sua raiva? Escribas e fariseus o tiravam do sério. Mas todos eles, todos, cheiramos mal, a maioria, e sofremos de medo, todos. O corpo quer existir, dá alarmes constrangedores. Me inclina aos apócrifos como quem cava tesouros. É evangélico que trabalha encantando os anõezinhos da história. Secretário. No fundo, todos queremos conhecer biblicamente, apesar de que os pés de página, por mania de limpeza, nem sempre ajudam. O verdadeiro é sujo, destinadamente sujo. Não são gentilezas as doçuras de Deus. Se tivesse coragem, eu diria agora o que em mim produziria vergonha. Vários me odiariam, feridos de constrangimento. Graças a Deus sou medrosa. O instinto de sobrevivência me torna a língua gentil. Aceito o elogio de que demonstra um tino escolitivo para quem me pede lista de filme bom. Demoro a aprender que a linha reta é puro desconforto. Sou curva, mista e quebrada. Sou humana. Como doido, bato a cabeça só para gozar a delícia de ver a dor sumir quando eu sossego. A paciência e seus limites. Dá a entender que me ama, mas não se declara. Fica mastigando grama, rodando no dedo a sua penca de chaves, como qualquer bobo. Não me engana a desculpa amarela. Quero discutir com você, minha lírica. Que enfado, desembucha, homem. Eu tenho outro pretendente, e mais vale para mim vê-lo cuspir no rio do que esse seu verso doente. Nós vamos combinar, apesar de eu adorar as palmas, a gente bater no fim, tá? Que a poesia tem uma liturgiazinha, igual missa, não pode quebrar no meio. Só se ficar muito difícil, viu? A sempre viva. Gostava de cantar a flor mimosa nas pétalas de ouro que esta flor ostenta. Pétula,
a palavra errada, agulha no meu coração. Uma certa vergonha, uma culpa por lhe ter dito: é pétala, pai, pétala. Ah, pois eu venho cantando errado a vida inteira. Que vale esta lembrança? 50 anos já, e a agulha tornada faca, sua lâmina ainda vibra. É excruciante o amor, mas por nada no mundo trocarei sua pena. É bom ler o título. Senha. Eu sou uma mulher sem nenhum mel. Eu não tenho um colírio nem um chá. Tento a rosa de seda sobre o muro, minha raiz comendo esterco e chão. Quero a macia flor desabrochada, irado polvo cego é meu carinho. Eu quero ser chamada rosa e flor, eu vou gerar um cato sem espinho. Esse poema é a propósito de que uma menina me perguntou hoje, uma repórter, se eu sou uma pessoa terna na minha poesia. Está provado aqui que não sou, né? Uma pergunta. Vede como os nossos filhos nos olham, como nos lançam em rosto uma conta que ignorávamos. Não cariciosos, convertem em pura dor a paixão que os gerou. Por qual ilusão poderosa nos veem assim tão maus? A nós que, tal como eles, buscamos a mesma mãe, concha blindada a salvo de predadores. A alma se desespera, mas o corpo é humilde. Ainda que demore, mesmo que não coma, dorme. Graças a Deus. Quarto de costura. Deixa eu ver se é esse. Quarto de costura. Um óvulo imaginado, espesso, fosco, amarelo, pólen e penugem, que a mais potente das máquinas ainda não inventada abriria em universos. O que parece indivíduo é vários. Se eu fosse boa cristã, entregava a Deus o que eu não entendo e arrematava o bordado esquecido no cesto. Tenho labirintite. Amei Aristóteles com fervor e por longo tempo deixei-o por Platão. Enfadei-me, saudosa de carne e ossos, acidez de sangue e suor. O que deveras existe nos poupa perturbações. Sou uma vestal sem mágoas. Terei o que desejo carregando minha cruz e morrendo nela. Mais umazinha? Mais várias. Do verbo divino. 3 aves juntas limpavam-se as penas e limpam-se as penas e param imóveis, no mesmo instante em que quero dizer-me da perfeita alegria. Ninguém acreditará. Me empenho em fechar os termos dessa escritura difícil e estão lá as 3, estáticas como a Trindade Santíssima. Faz tempo que estou aqui, com medo de levantar-me e descosturar o inconsútil. Mudam de galho as 3, uma licença para eu também me mover e escapar como as rolas da perfeição de ser. Esse aqui é depois. Sem encarnação, sem quebrantar-me, forte doçura até os ossos me toma. Não há estridência em mim. Fibrila o que mais próximo posso chamar silêncio,
ainda assim, uma palavra, uma interjeição, o murmúrio adivinhado de um rio subterrâneo no útero da mãe quando ela estava feliz e o meu sangue era o dela e sua respiração a minha própria vida. Quando o espírito vem, é no corpo que sua língua de fogo quer repouso. O dia em sua metade... Meu Deus, eu estou pisando. Inconcluso. O dia em sua metade e o calor do corpo ainda não me deixou. Ele estava em minha casa e ia comer conosco, enquanto a mãe cozinhava. Esgueirou-se e disse no meu ouvido: quero falar com você. Vamos até ali, respondi abrasada, medrosa de que alguém nos visse. Chegara com um frango depenado, o que não me abalava o enlevo, como se me testasse. A quem não ama seu corpo, sua alma lhe fecha a porta. Ai, que meu pai não me visse assim tão ofegante e estumasse o seu nariz perdigueiro, a cica que me entranhava. O sonho acabou aqui, onde estou até agora, ardente e virgem. Mais um sim. Feira de São Tanás. Os peixes me olham de suas postas sangrentas. Falta modéstia às frutas, de ponta a ponta barracas. Eu quero fugir dali, acossada pelos tomates de inadequado esplendor. Compro 2 nabos para comê-los crus, feito um eremita em sua horta. Não por virtude, por orgulho talvez, travestido do júbilo que me vendeu o diabo em sua tenda de enganos. Lápide para Steve Jobs. A Deus entrego meus pecados, entrego-os a quem pertencem. Não a Satanás, que é um dos nossos, e sofre também o tormento dos filhos que têm o pai ocupado em alimentar pardais. Nem torres que tocam a lua, ou que quer que nos roube o fôlego, fazem assomar seu rosto. Por que nos abandonastes? Vosso filho soube na obediência da morte, e o que se viu foi só um tremor, rasgando a pele da terra. Alguém, no derradeiro instante, exclamou, ó, ó, e fechou os olhos. Eu não tenho aonde ir, tudo me ignora. Ignoro tudo, pois sou natureza. Um beija-flor enfia numa flor natalina o seu bico comprido e come, bebe, voa, não pousa no meu ombro, não bebe do meu olho a água de sal. Por agora, o que me faz prosseguir é sua indiferença, esta ausência de milagre. Quem quiser fazer pergunta, tem vários microfones por aí, pelo menos uns 2 garantidos. Depois a gente lê mais um pouquinho, né? Isso, vamos fazer 3 perguntas, depois a gente lê mais um pouquinho. Cadê Paulinha? O pessoal com o microfone? Só porque eu perguntei. Bem, pode falar. Boa noite, como é que a senhora chama? Obrigado, chegou o microfone. Boa noite, Eliane. Boa noite. Então, estou com muito prazer em estar aqui. E, Adélia, querida, quero saber de você, quando é que nós vamos lançar de novo o CD? Fizemos o lançamento aqui no Vila Mariana, não sei se você se lembra. Então, porque é muito gostoso te ouvir, né? Recitar seus poemas, e aí, com o CD, a gente pode ouvir. Então, vamos fazer outro, vamos? Obrigado, Eliane. Tá, gostei muito, fiquei muito feliz, assisti ontem Roda Viva e falei, não, eu vou lá hoje ver meu colega Afonso Borges e a minha querida conterrânea. Obrigado, Eliane. Aqui do lado tem outra. Vamos às perguntas? Depois você?
Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Fernando e eu peço licença para a Adélia para dizer que o meu coração veste saia, Adélia. Eu sou mais sensível do que a maioria das mulheres que eu conheço. Eu estou retirando essa frase de um conto de Humberto de Campos, maranhense, falecido em 1934. O meu coração veste saia. E essa minha sensibilidade quase me levou às lágrimas quando você leu agora há pouco um poema falando de mãe, porque me transportei para Recife, capital de Pernambuco, em 1908. Um escriturário ia almoçar em casa e sempre encontrava a mãe rezando debaixo de uma estátua da Virgem Maria. E olha o que esse poeta amador disse: eu sempre encontro minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. É uma santa ouvindo o que outra santa dizia. Obrigado. Olha, um homem com essa sensibilidade é um poder de sedução invencível, viu? Muito grande. Paulinha, cadê você? Mais perguntas, gente? Parece que tem uma aqui no meio, não é isso? Ali, aquele rapaz ali, Esse depois moço. aqui no cantinho. Primeiro aqui, mais fácil. Ok. Ah, Eu tenho boa noite, como é que você Boa chama? noite, meu nome é Vitória. Eu tenho uma pergunta. A Adélia falou sobre a frase que abre o livro, da Marie. Eu queria perguntar se existe alguma razão do livro ser aberto por uma frase secular, como da Marie, e todos os capítulos começarem com uma frase bíblica. Se existe uma razão para isso. É aquela razão que eu falei no começo, não há separação entre as duas experiências. Uma experiência tão corporal, a Clarice, uma melhor resposta para você é essa. A Clarice Lispector fala num livro dela uma coisa genial, ela era genial, né? Uma experiência do corpo, ela fala, e foi tão corpo que foi puro espírito. Quer dizer, uma pessoa que vive plenamente o seu corpo, ela voa, sabe? Não há hostilidade entre corpo e espírito, não, tá? Eu podia pegar uma epígrafe aqui do Hitler, do Stalin, de qualquer desses anjos que a gente conhece aí, não é? Não há separar. Isso é que é bom, viu? Essa possibilidade de viver essa unidade dentro dessa universidade, dessa pluralidade de sentimentos, de experiências, né? Então, está tudo dentro. Está tudo dentro. Mote, eu vou falar umazinha, depois outra pergunta, né? Fica melhor, né? Mote da viúva. Sol com chuva, casamento da viúva, que de maneira discreta oferece docinhos. O noivo não disfarça a pressa de ficar a sós com a experiente mulher. É bom ter calma, até que o último a sair bata de novo à porta, querendo seu guarda-chuva. Como de um satélite que a olhos nus navega devagar, vê-se lá embaixo a terra, rios, campinas, cidadezinhas, torres. Entra dia, sai noite, uma volta completa. Lambendo o mel da lua, a viúva ensina o homem a raiar. Eu estou lendo no outro livro, meu Deus. Estou achando engraçado esse poema aqui, mas eu peguei o... Tudo bem, né? Tudo bem. Eu que Rua do coloquei de Comércio. armadilha para você. Rua do Comércio. Quase fora da loja, a balconista, atrás de nesgas de sol. De listrinha não tem, dona, só lisa, vermelha e preta. Fico devendo para a senhora. Fica não, minha filha. Vamos todos morrer. Além do mais, sei não, quer dizer, com certeza Deus se importa com este pequeno desvario de meia de lã de listrinha. Preciso delas para não ficar dissonante. Escuta lá o passarinho, aproveita o sol como quer, não peregrina tinhoso atrás de meias de lã, como se tivesse 13 anos e fosse pela primeira vez calçar botinhas.
está gritando agora na mangueira. Estou vestida apenas de minha pele e tudo está muito bem. Tenho 3 namorados. Um na Europa, que é um boneco de gelo, outro na cidade vendo futebol no rádio, e o terceiro tocando violão na roça. Todos mamíferos, sangue vermelho e ossos friáveis. Um deles cuspiu no chão, o que eu escolhi para casar. Mesmo tendo feito o que fez, só ele me perdoará. História que me contaram. Vozes, lamparinas e o cheiro de querosene da pobreza. O órfão de 1 ano, debatendo-se, choramingava no seu mar de fezes. Deus está me mostrando que será minha vida, gemeu o viúvo, arrepanhando o lençol por suas pontas. Teve depois um sonho. Chegava em casa com uma nova mulher e viu da porteira os filhos indo embora. Ficou tão abalado, chorou tanto, que fez uma promessa, nunca mais casar-se. Tinha beleza e fogo. Mesmo sendo na história, me apaixonei pelo homem, mesmo sem esperança. O gorila, recolhido órfão ao cativeiro urbano, ganha comida e afagos. Mesmo assim, bate a cabeça na jaula, saudoso do que não viveu. Rumor de folhas, cheiros, perigos na mata, a mãe. Quero salvar o gorila na sua língua de bicho. Quando morre, para onde vai sua alma? A quem serve a sua dor, seu tristíssimo olhar de desgarrado? Há meninos assim, mas são humanos, parece um horror menor. Atracado às grades, o gorila me olha. É proibido, mas lhe dou bananas. Peraí. Forte no campo. Qual o outro livro que está aí? Faca no peito. A duração do dia. Esse que eu quero. A pintora. Hoje de tarde, pus uma cadeira no sol para chupar tangerinas e comecei a chorar, até me lembrar de que podia falar sem mediação com o próprio Deus, daquela coisa vermelho sangue, roxo, fria, cinza. Me agarrei aos seus pés. Vós sabeis, só vós sabeis, só vós. O bagaço da laranja, suas sementes, me olhavam da casca em concha, na mão seca. Não queria palavras para rezar. Bastava-me ser um quadro, bem na frente de Deus, para Ele olhar. Você reza demais, Luzia. Que aborrecimento essa sua pressa em fugir para o jardim com seu rosário. Quem me dera mesmo dia e noite rezar. Estou oca de medo. É admirável que, com palpitações e boca seca, eu subo a escada para ver do muro quem fala tanto palavrão. Rezar demais é ter rezado nada. Invejo bruto, que enfia tudo de todo mundo e não tem medo de Deus. Quem me dera os lobos fossem fora de mim. Bastava um pau e eu os afugentava. Mas seus fantasmas é que uivam inalcançáveis. Só a oração os detém, a que ainda não sei como fazer. Postulante. Perdendo tempo, né? A gente não perde esse tempo, não, Lili. Não perde não, né? Os comoventes preconceitos. As finuras de Margarete fogem a padrões sociais. O popular, tudo bem, mas o clássico é imbatível.
Com a alma à porta da rua, nada esconde de si mesma. Vi tremer-lhe o queixo um dia, ardoroso pretendente. Você, por acaso, é gay? Sofre muito a Margarete, a que não sabe doer-se. Inocente como Romã, que racha por não conter-se. O amor de Mahmoud me põe mal acostumada. Corro o perigo de me deitar na preguiça, querer comida na boca. Meu amor por ele é sincero, mas muito judiador. Tem Nosso Senhor no seu terra, benzinho? Tem borboleta lá? Quero comprar coisas no bazar de vocês, pechinchar por sinais, trocar simpatias com o turco maravilhoso, me olhando fixo e escuro, de tanta paixão por mim. Mahmoud cerra os dentes de raiva, coce espadas em curva, feito lua, e mesmo delicado me morde, grunhindo na língua dele uns belos sons que não entendo. Mahmoud, nosso amor está prestes a ficar conjugal. Agora estou segura de que nunca vais ver que envelheci. Mulheres. Ainda me restam coisas mais potentes que hormônios. Eu tenho um teclado e cito com elegância os maias, a civilização asteca. Falo alto às vezes só para testar a potência. Afastar as línguas de trapo me avisando da velhice. Como você está bem? Aos 30 anos tinha vergonha de parecer jovenzinha. Idade hoje em que as mulheres ainda maravilhosas se processam ácidas e perfeitas como legumes no vinagre. De qualquer modo, se o mundo acabar, a culpa é nossa. Só 30 anos tinha minha mãe e já suspirava. Por que não vai todo mundo para um convento? Qualquer dia, ô cruz, esses peitinhos, seus paninhos manchados. Por que me deixou órfã, minha mãe? Apesar de seus olhos tristes e sua boca selada, vou me casar assim mesmo, só vai lhe doer agora, e não é muito. Tá, agora vamos fazer mais um pouquinho, né? Bora. De conversa. Primeiro, Adélia, você teve vontade de fazer algum poema naquela viagem de avião que você fez para Nova York? Não, eu estava dopada, não tinha... Eu cheguei... Zé, você não perguntou isso não, né, Zé? Não, avião ainda não... Não, eu tenho... quer ver? Eu tenho um poema sobre o avião, sim. Você falou que não gosta de jato um monte de vezes. Não, que se chama O Demônio Tenaz que Não Existe. É. Esse é sobre o avião, não é do que o avião me perturba muito. Então, vamos conversar mais um pouquinho? Oi, boa noite. Tem microfone da onde, por favor? Aqui. Aonde? Oi. Oi. Boa noite. Como é que você chama? Sim, Boa pode noite. Meu nome é Mari. Eu queria saber, como filósofa e como poetisa, acho que não tem ninguém melhor para fazer essa pergunta. Por que a senhora acredita que o exercício de contemplação, que a senhora já tinha dito antes, é tão necessário para a poesia, ele some do ser humano à medida que ele cresce, e o quão maior tem que ser o esforço do poeta para reativar isso nas pessoas? O poeta não pode fazer esforço, sabe? Porque, mas eu acho interessante falar isso, que ela perguntou, porque a obra, seja ela poesia, qualquer obra de arte, ela não é fruto de esforço, não. Isso aqui não é um catecismo, não é uma catequese, não é ideologia política, não é filosofia, é poesia. Tudo pode ser tratado, a poesia não recusa nada, nenhum enredo, nenhum fato, nenhuma paixão, nenhum fenômeno humano, bom ou mau. Então, tudo é objeto da transfiguração poética, né? Agora, você perguntou a respeito do esforço. O que está acontecendo é que
esse mundo nosso, de uma maneira mais aguda e mais perversa, está perdendo a capacidade de atenção. O poeta não tem que ser esforçado, mas atento. E a atenção é a atenção do olhar sobre as coisas. Mas isso eu acho que seria uma maravilha nós todos termos isso. Porque a atenção real diante de uma pessoa, diante de um objeto, ou diante de algo que eu estou fazendo, é que me dá a possibilidade de conhecimento e de viver a minha experiência humana. Porque se eu faço um esforço, seja ele qual for, por exemplo, o Brasil está vivendo uma era de grande violência social, por exemplo. Eu sou poeta, então eu vou fazer um poema, mas assim, falando da violência, o que deve ser feito. Fica horrível. Por quê? Porque ele fica didático, ele fica ensinando coisas e vira teoria. E poesia não é doutrina, é experiência. Assim como a experiência religiosa, ela ultrapassa qualquer doutrina. Deus é maior que a Bíblia. É para dizer uma coisa que talvez leve a gente para esse lugar. Então, o que vale, no caso aqui, é a experiência e a expressão dessa experiência. Eu posso fazer um poema sobre filosofia, perfeitamente, em que a questão filosófica entre, né? A questão feminina, mas não é para isso. Isso acontece porque aquilo moveu como é que fala? Moveu o quê? Acordou, acendeu a lâmpada poética, né? Mas, então, não é esforço, não tem jeito de falar, gente, agora nós vamos fazer um sarau de poesia para todo mundo tomar consciência política. Não adianta, é muito ruim. É como teatro engajado, ninguém suporta. Vocês gostam de teatro engajado? Houve uma época no Brasil que tudo era engajado. E quem falasse um poema, por exemplo, que estava maravilhado como um pôr de sol, tarde de maio, como estes primitivos que carregavam por toda parte aonde iam o maxilar dos seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Drummond escreveu esse poema inacreditável. Ele fala sobre uma tarde, um poente que ele viu, inesquecível. E ele é capaz de criar mais consciência política com um poema desse do que se ele tivesse falado. Porque esse governo, e tudo rimado. Tarari, tararara, tarari, tarará. E muita gente faz isso achando que está contribuindo para a pátria. Não está. Não está. Sabe por que não está? É muito simples. Isso é um produto mental. A poesia não é mental. Ela é visceral, ela é experiência. O Guimarães Rosa falava isso maravilhosamente bem. Ninguém mais do que ele escreveu com a barriga, com a terra, com o sangue. É isso. Então, não precisa de esforço. A poesia, quando ela é esforçada, fica igual tricô encardido. Quando a gente está aprendendo a fazer tricô, é uma tristeza, né? A coisa fica encardida, porque há esforço de acerto. Então, a poesia, às vezes, vem até com uma certa sujeira, né? Mas é o sujo do real. Então, é por isso que eu acho que ela é natureza, como árvore, cascata, bicho, gente. É natureza, ela tem pulsação. É erótica, nesse sentido de que é corpo vivo. Por exemplo, poemas que foram escritos, tem um poema de um lírico, Alceu, do século V a.C. Uma amiga minha, professora de linguística, me deu esse poema, mas eu fiquei espantadíssima com o poema, porque parece que foi escrito ontem ali, ó, e trouxe e leu aqui para vocês. Por causa disso, não tem é isso, não tem data, ela não é engajada em nada. Ela é engajada no próprio ser da experiência, sabe? Então, um poema que me comove pode me ensinar ecologia. Oh, meu Deus, mas esse poema aqui... O Drummond falou isso uma vez. Ele leu um poema sobre
Eu ouvi ele dizendo isso, um poema que falava do mar. Eu fiquei comovida, porque ele teve a humildade de falar isso. Eu falei, gente, eu moro aqui em Copacabana, na frente do mar. A hora que eu li esse poema, eu fui para a janela olhar o mar. Eu fui conferir o mar. A pessoa que nunca viu um céu estrelado, porque nunca olhou para cima, se ela vê um poema sobre o céu estrelado que a comova, ela vai lá fora olhar os girassóis. Então, o poder é esse. Mas você não pode mexer. Quer dizer, pode, eu estou generalizando. Você não pode achar que tem domínio sobre, eu vou fazer isso, vou fazer desse jeito, não. Ela é feita assim, ela vem pronta, sabe? É sem esforço, sem canseira. Houve um tempo também, de uma época, que era uma espécie de moda, o poeta escrever poemas tristes, porque ele estava puxando uma angústia. Então, a angústia não é da poesia, é do poeta, é da pessoa. Ele está precisando de uma pílulazinha, de um descanso. Ele, né? Agora, o poema não, porque você pode estar à beira da fossa mais tremenda, nas portas do inferno. Se você está realmente deprimido e está às portas do inferno, você não dá conta de fazer verso, não. Mas se você começa a falar, ó noite escura que me sufoca, você já está saindo da sufocação. Aí vai o poema, né? O poema vai falar da sua fossa, mas ele não é fossa, ele é pura beleza, né? Eu acredito nisso, nesse caminho aí. Adélia. Senão é uma tristeza, né? Fazer o livro é uma canseira. Gente, desde já eu peço perdão ao pessoal aí de cima, porque não tem condição de vocês fazerem perguntas de cima, mas muito obrigado pela presença, viu? Se tiver um que quer gritar aí, eu deixo, tá? Tem duas perguntas aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Boa noite, como é que você chama? Se o microfone funcionar, né, Cássia? Você ficou apertando o botãozinho aí quando a Adélia falava, né? Eu ouço daqui. Troca o microfone, por favor, Carol. Paula. Aqui, tem um aqui na frente. Isso, depois devolve para a senhora. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Cássio. Adélia, eu te acompanho já há um tempão, e então eu vou só te comentar com você que eu já passei por vários, claro, como todo mundo, por vários momentos difíceis na minha vida, e um dos mais difíceis foi quando eu perdi meu pai. E o poema Estação de Maio era como eu me salvava. Eu ficava repetindo aquilo para mim o tempo todo, para me salvar, e salvava. Obrigado. A poesia tem essa qualidade salvadora, sabe? É uma coisa, é mistério, é muito misterioso. Toda criação artística é. E assim, esse poema, porque essas pessoas conhecem, mas na hora que, na estação indescritível, o gênio mal da noite... O gênio mal da noite. Me tentava com saudade e desgosto pelo mundo. Isso. A relva estremecia, mas não era para mim. Nem os pássaros da tarde. Cães, crianças e ladridos despossuíam-me. Então rezei. Salva-me, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Antes do tentador com seus enganos. enganos. A senhora está perdida? Disse o menino. É por aqui. Por aqui. Voltei-me e reconheci as pedras da manhã. Ai, meu Deus. Muito obrigada, viu? Vou contar para o Cássio Capim que você fez isso, viu, Cássio? Adélia, e a pergunta é assim. Você já falou, há um tempo atrás, que você é a rainha do medo, né? E eu também tenho muito medo. Então, eu queria saber se, ao longo dessa sua experiência de vida e de poesia, o medo muda, a relação com o medo muda, ou não muda nada? Muda sim. Eu continuo medrosa, mas meu medo mudou de lugar, sabe? E muito melhor que Nova York para o céu, sabe por quê?
os medos que eu tinha antigamente, eu descubro depois, à medida que eu vou conhecendo, né, e me tratando e procurando saber, muitas coisas eram fobias, coisa que todo mundo padece, medo disso, medo daquilo outro. Mas o medo pior é esse medo sem objeto, é o medo pânico, né? O sem objeto. Você não está com medo de aranha, nem de cobra, nem de nada, você está com medo, só medo. Medo, né? Mas são coisas que têm até tratamento para isso. E, de vez em quando, mesmo as pessoas mais normais, eu já vi pessoas assim, de vida muito corriqueira mesmo, que não sabe o que é, não sabe o que é medo, não, enfrentava tudo. Mas, em um momento, por exemplo, de uma doença grave, qualquer uma coisa, às vezes, até depois que estava melhorando, sofri uma crise de medo. Eu estou com medo. De quê? Não sei. Esse é o pior, né? Mas esses outros medos, e o medo, de certa forma, se a gente não ficar esperta, você o toma como seu protetor. O medo fica te protegendo, e você não enfrenta a vida. Então, com a graça divina, muito esforço, e à medida que você envelhece mais, você fica mais livre, mais liberto. O medo não é você, como antes, você fica o corpo do medo. Você dá conta de objetivá-lo, né? Isso já é uma salvação. Agora, nós somos medrosos por nascimento, né, gente? Né? Não tem jeito, é a condição humana. Agora, à medida que você cresce na fé, na experiência e tudo, você realmente vive melhor. É possível ser feliz, isso que eu quero dizer, no meio disso tudo, né? De manter uma paz interior e você não se misturar com os reveses, né, da vida. Aqui na frente, boa noite, como é que a senhora chama? Boa noite, meu nome é Cleide, eu sou uma grande admiradora sua de muito tempo, e eu tenho, inclusive, essa camiseta. Eu estou mais ou menos no gancho do amigo aqui atrás. Não sei se você lembra, você já escreveu tanta coisa. Me lembro, sim. Essa camiseta diz o seguinte para as pessoas: o sonho encheu a minha noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida, e é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Sonho não morre. É isso que eu queria. A minha pergunta é essa: o seu sonho continua vivo? Continua, sabe? E desde sempre eu tinha uma sensação de que o sonho, por exemplo, as pessoas falam assim: mas isso é bobagem, isso é sonho. E toda a vida eu encarei o sonho como coisa real. E mais tarde eu encontro um grande mestre da psicologia que fala isso e me deu um conforto muito grande, quer dizer, que a minha intuição estava no caminho bem direcionado. Ele fala: o sonho é um fato psíquico, portanto, real. Ele não é concreto aqui, mas ele é real. Porque a gente costuma, de maneira imediata, misturar o real é aquilo que é concreto. E não tem coisa mais real do que uma dor, uma saudade, uma paixão, um amor, um ódio, todos os sentimentos humanos. É real. No entanto, ele não é um objeto. Então, eu acho que o sonho está nessa categoria de realidade. É bom demais sonhar, né? Bom demais. Aqui na frente, em cima, boa próxima noite. pergunta. Como é que você chama? Elisângela. Oi. Adélia, eu quero te dizer que... Hã? Não estou vendo a pessoa. Ali à Aqui, direita, estou aqui, total. porque você Tá, a luz... tá. Que depois da tua obra, nunca mais eu fiz espinafre sem pensar que alguém me entendeu da sem-gracice do espinafre, por exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A questão do feminino na sua obra, que eu acho, e aí eu quero saber se você concorda, eu acho que a sua obra instaura uma nova ética feminina. Você acha isso? Eu acho. Sim, pois é, eu acho bom. Eu acho que eu não instauro uma nova ética. Talvez eu esteja redescobrindo uma coisa que já sempre existiu. E, para isso, eu vou falar um poema que eu sei de cor, que sempre responde esse tipo de pergunta.
Me perdoe a repetição. O poema se chama Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não, a qualquer hora do dia ou da noite, me levanto, ajudo a abrir, escamar, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente na cozinha. De vez em quando os cotovelos esbarram, e ele fala coisas como esse aqui foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Eu li esse poema numa situação igualzinha a essa. As pessoas tinham na minha frente uma mocinha que estava noiva e falou assim: eu queria perguntar para a senhora uma coisa. Eu vou casar agora ela quis dizer isso, eu não me lembro das palavras exatas. Eu quero esse clima para mim no meu casamento, mas eu odeio peixe. Então, eu falei com ela, mas a menina linda, novinha, estava noiva. Eu falei: não, isso não tem a menor importância, você pode fazer frango. Então, respondendo à sua pergunta, isso não é uma nova ética feminina, isso é o feminino em ação, né? O feminino em ação, o lucro que eu tenho de ficar lá ajudando a retalhar o peixe depois é indizível. Isso nós temos que aprender de novo, gente. Né? Isso é o feminino em ação. Essa capacidade de acompanhar, essa docilidade. Por isso que eu falo que eu quero gerar um cacto sem espinho. Ainda está em tempo, a gente está vivo. Né? Essa possibilidade de realmente estar presente com a outra pessoa. Amor é isso, atenção real. Né? Cortando peixe ou frango ou leitão, qualquer coisa assim. Está respondido? Tá. Obrigado, viu? Paulinha, nada. Boa noite, como é que você chama? Boa Paulinha, noite. Só um minutinho, depois eu quero que você dê o microfone para o Cafu, que estou tentando falar o tempo inteiro aqui. Quem está na frente, a gente ouve. Cadê? Boa noite. Boa noite, meu nome é Daliene, sou sua conterrânea de Divinópolis, sua fã, e é um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu tenho o prazer de me encontrar com você. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua admiração por Steve Jobs. Tal admiração a levou a escrever um poema, né, para ele, em Miserere. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada. Olha, a admiração também é uma coisa gratuita, né? A gente nunca fala, vou admirar aquela pessoa ali, né? Isso não existe, é espontâneo, né? Então, quando eu conheci a pessoa, as informações, a vida de Steve Jobs, eu fiquei muito tocada. E fiquei amando aquela pessoa, amando de maneira especial. Ele se destacou para mim na humanidade dele, na vida, na sensibilidade, até nos defeitos dele, na história de vida dele. Então, é amor, é amor. E eu fiquei, quando eu soube que ele morreu, eu fiquei abalada, como se era uma pessoa conhecida demais. Não sei nem operar um computador, não sei. Mas Steve Jobs, ninguém entende porque eu fiz um poema para o Steve Jobs. Ele nunca vai saber disso. Não vai, né? Mas é isso, não tem explicação. Sabe o que é a explicação disso? A poesia. A poesia baixou ali naquela situação. Eu fiquei muito comovida de saber dos momentos finais dele. Me deu uma comoção, sabe? Assim como outros fatos e outras pessoas causam na gente, né? A humanidade das pessoas é muito comovente. É muito comovente. A gente se vê retratado, espelhado nas dificuldades da pessoa, no desejo, né? Eu gosto mais dele. Achei uma pena ele morrer. Adélia, hein? antes eu
Queria passar a palavra para o Jorge Caldeira. Muito obrigado pela presença, Cafu. Mas, o Cafu, antes, só um minutinho. Se você prometer não cair daí, eu deixo você falar. Você balançou. Você consegue falar alto? Pergunta. Vamos lá, está ótimo. Você não está pedindo outra palestra, não, né, minha filha? Pelo amor do Isso santo aí, Deus, isso aí né? demanda um novo encontro para a gente falar, mas eu vou tentar fazer uma síntese. Para mim, o masculino é o elemento criador, seja no homem ou na mulher. Eu, quando estou fazendo poesia, eu sou homem, no sentido de que é o meu ser, a parte masculina do meu ser, que é a criadora. E o feminino eu vejo como a docilidade, aquele que oferece a possibilidade para o Criador trabalhar. Então, tudo aí que significa qualidades eternamente cantadas como femininas, são, de fato, femininas. E isso eu tenho que operar nisso, eu tenho que trabalhar nisso. Mas há algo em mim que é masculino, o ato criativo. E eu fiquei muito feliz que eu descobri isso num livro que tem 5.000 anos, que fala o ato criador é masculino. Porque eu ficava muito desconfortável. Quando eu comecei a escrever, eu ficava desconfortável. Sou mulher escrevendo, meu Deus, isso é coisa de homem. Eu sentia isso, me dava uma coisa ruim demais. Quando eu descubro que o criativo em nós é masculino, eu descansei, né? Falei, posso ir sossegada. Assim como o homem, como parte dele, para que ele seja um homem integral, absolutamente sedutor, ele tem que ter o feminino resolvido. É o homem que é capaz de voltar atrás, de pedir perdão, de falar com licença, eu estava errado. Não, é uma conferência que precisa, né? Porque isso dá umas brigas muito grandes. Mas é isso, é a diferença, isso está em nós. Uma mulher que é só feminina é insuportável. E um homem que é só masculino também não dá o menor, né? Não diz nada. Porque aquela capacidade é a sedução. O elemento feminino é a sedução. É uma cascavel, uma serpente, é um perigo também, mas, né, sem ele não tem graça. Eu dou conta de responder só isso hoje. Obrigado. Tá? Jorge Caldeira. Adélia, é uma honra estar aqui. Fazer uma pergunta curta. O encontro com o Eterno tem uma horinha que sai melhor? Dá que nem fruta ou é regular para você? O encontro? Com o Eterno, com a poesia. Tem uma hora do dia, um tempo que dá melhor? Ou... Ah, sim, para escrever? Não, não. Eu já escrevi de madrugada, de manhã. Tem uma hora para mim que é uma maravilha no mundo. É segunda-feira, 14h. É a verdade. Toda a vida eu gostei de 14h. Segunda-feira é o meu dia de glória. É muito pouca gente que gosta de segunda-feira. Sabe, a sensação que eu tenho é que, na segunda-feira, a moenda começa a rolar de novo, sabe? A rotina, mas a rotina, para mim, é uma das coisas mais preciosas que tem. A rotina divina, né? O cosmos em andamento. Está tudo rodando, está tudo em movimento. Então, isso muita gente pode falar, é igual o outro, eu não gosto de peixe, né? Eu gosto de quarta-feira, gosto de quinta, mas a segunda-feira talvez seja uma experiência feliz na infância, que me deu essas 14h, aquele café, aquele sol entrando na cozinha, aqueles mosquitinhos assim no raio do sol, assim, a mãe fazendo café e meu pai sentado esperando. É uma coisa assim, muito confortável, sabe? Mas é uma hora boa para escrever. A cozinha já está arrumada, os meninos ou estão na escola, está todo mundo, cada um, trabalhando. E eu é muito bom essa hora. Paulinho,
Entrega o microfone para a Betty Milan aqui na frente, que eu quero explorar a Betty um pouquinho também. Aqui, ó. Por favor. Desculpa, Betty, se você não pediu não, mas eu estou te obrigando. Prazer em conhecer você. Aliás, eu conheci você porque nós tivemos o mesmo editor, o Pedro Paulo Sena Madureira. E queria te dizer que eu não concordo com você, porque acho que a Simone de Beauvoir nunca diria que o ato criador é masculino. E eu acho perigoso dizer isso. Desculpe. Não, Você me não cabe fascina, desculpas. Você é sedutora, você é maravilhosa, mas eu não concordo mesmo. Mas é masculino, quer ver? Como é que eu vou ver se eu dou para explicar isso? Oh, meu Deus. É porque a gente sente em nós essa divisão, não sente? Bom, eu estou dizendo, né? Claro que sujeito a chuvas e trovoadas, mas essa divisão. E eu experimentei em mim um desconforto muito grande quando eu comecei a escrever. Quando chegava assim para mim, a poeta Adélia Prado, de vontade de entrar debaixo da cama, porque era desconfortável, parecia para mim que eu estava usurpando um direito masculino do homem. Pode ser fruto de educação, de preconceito social, pode ser fruto de tudo. Mas, tirando isso tudo, eu ainda acredito pelo simples fato de que somos homens e mulheres. Isso é um fato, isso é um dado da natureza. Existe o homem e a mulher. E existe também uma necessidade de completude. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Mesmo as pessoas consagradas que fazem da sua vida uma oferta da sua castidade, do celibato, por exemplo, elas têm a forma de resolver o lado masculino. Não quer dizer sexo, não quer dizer isso, e nem maternidade apenas. É algo, é uma energia, é uma libido masculina que a gente tem, e feminina também, como o homem também, masculino e feminino, em si mesmo. Agora, nós temos uma soma de energia que nos faz nos identificarmos como mulheres ou como homens. E todo mundo tem. Então, nesse sentido, eu acho para mim que o ato criador ele é uma coisa tão poderosa, apesar de você não ser o dono dele, ele é tão poderoso que escapa vamos dizer, a fragilidade do feminino, a ternura, essa coisa toda aí. Para mim, é uma coisa que é masculina mesmo, sabe? A gente não tem tempo de discutir mais, né? Mas eu quero um bom argumento para me demover disso. Você não consegue precisa de bom argumento, porque é a sua experiência e ponto, não é? Eu não tenho mais argumentos também, né? Consuelo, bem, com a Consuelo eu lamento muito, mas a gente vai ter que encerrar e partir para os autógrafos. Essa é a minha parte chata aqui, sentado Faltou aqui. mais 10 minutinhos, ué. Mais 10 minutinhos? É. Então vamos. Ele está com a mão levantada, não pode fazer isso. Por favor. Está funcionando o microfone? Alô? Tá funcionando. Adélia, sou Consuelo de Paula, uma cantora mineira, e sempre releio um poema seu, também para continuar. E, já que é um sarau, eu queria ler ele aqui. Acho que está em Oráculos de Maio. Pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz, porque só eu devo tomar navios de rota que não escolhi. Por que não gritas, tu mesmo, a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos 4 cantos do mundo? Tudo progrediu na terra e insiste em caixeiros viajantes, de porta em porta, a cavalo. Olha aqui, cidadão. Repara, minha senhora, neste canivete mágico. Corta, saca e fura. É um faqueiro completo. Oh, Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão.
Me deixa fazer teu pão. Pois é. Eu estava cansada de ser homem nessa hora. Aí, ó. Né? Às vezes acontece essa tentação de você se furtar ao próprio dom que você tem. Isso é uma tentação infernal. Você fala, não vou escrever mais, não vou pintar mais, não vou cantar, não vou isso, porque você se sente dona daquilo e fala, não faço mais. Né? Você fica fazendo pirraça. Mas o que eu percebo, me deixa ficar na cozinha fazendo seu pão. Aí ele fala, eu só como palavras. Quer dizer, cala a boca, vai fazer seu serviço. Filha, diz-me o senhor, eu só como palavras. Eu só como palavras. Muito obrigada, viu? Isso. E aí eu tenho uma perguntinha depois disso. Eu sei que não foi por cansaço, você ficou 7 anos sem escrever algo. Como é que foi voltar a escrever? Essa primeira fagulha, essa primeira... A primeira fagulha foi quando eu começo o livro. Eu não vou além, por exemplo, de 2 parágrafos, e percebo que não dou conta de ir adiante. E não sabia, porque eu falei, capaz que eu nunca mais escreva, não vou dar conta. Eu estava escrevendo um romance, né? Mas depois eu percebo, à medida que eu procuro uma saída, um socorro, que é isso que está acontecendo, eu percebo que é uma crise criativa muito grande, que durou 7 anos, né? E que eu tive que lidar com os demônios interiores, de fazer um tratamento, de falar o que é que está acontecendo comigo. Mas a hora que eu volto, o dia que eu recomeço o livro, eu falo, gente, a mão seca sou eu era o homem da mão seca, é o nome do livro que eu estava escrevendo. Então, foi necessário esse deserto de 7 anos para que eu me conhecesse melhor, passasse por essa experiência, enfim, que é uma experiência salvadora também. Sofrimento, eu receito para todo mundo. Sofrimento e uma boa paixão. Isso ensina demais. Além de ser bom, né? Além de ser bom. Obrigada. Ali à direita. Oi? Ah, tá. É um poema curtinho, né? Mas não é homenagem, não, viu? Não, tá. Tá bom. Ele está aqui no Miserere. O poema que ela pediu se chama A Voz. Minha mão tem manchas, pintas marrons como ovinhos de codorna. Crianças acham engraçado e exibem as suas com alegria, na certeza que também já tive de que seguirão imunes. Aproveite para meu descanso, armo com elas um pequeno circo. Não temos proteção para o que foi vivido. Insônias, esperas de trem, de notícias, pessoas que se atrasaram sem aviso, desgosto pela comida esfriando na mesa posta. Contra todo artifício, nosso olhar nos revela. Não perturbe, inocentes, pois não há perdas, e tal qual o novo, o velho também é mistério. Agora vai acabar, né? Adélia, eu sou Mayra Garcia, sou poeta de internet e trabalho com música. E desde ontem eu falei, se eu estiver aqui, eu vou perguntar isso para você. Quais são os poetas da música que tocam o seu coração? Você fala da música popular? Sim, pode ser. Os poetas da música. Eu gosto do Chico Buarque. As letras dele acho bonitas, lindas. Do Caetano Veloso eu gosto muito. Eu gosto demais do Zé Ramalho e do Fagner. Deixa eu ver mais quem. Quem? Luiz Gonzaga. Olha, a música brasileira é a música mais bela e a popular brasileira é a mais bonita do mundo, né? É só a gente escutar os outros que a gente está salvo. Então, não estou falando dessa musiquinha que está por aí, não, que eu dou conta de fazer aquilo. Qualquer um de nós
eu tenho uma conhecida, uma amiga, que escutou uma cantora cantando uma música desse gênero. Ela falou assim, ai, que coisa esquisita, parece que ela está inventando a hora que ela está cantando. Eu achei perfeito, porque parece que qualquer um de nós dá conta de fazer, de compor essa música, né? Não precisa ser compositor nem nada, vai falando, e está valendo tudo. Nós estamos vivendo um tempo de absoluta transparência do ruim e do que é mal, então tudo vale tudo, tudo tem valor, tudo é obra de arte, tudo é música. Então, nós todos temos o nosso momento de artista, né? E isso é uma coisa infernal, porque nós perdemos os critérios para falar isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E tem gente muito ruim ganhando muito dinheiro, né? É impressionante a que ponto nós chegamos, da ausência de critérios. Mas nós temos coisas maravilhosas na música. Então, é difícil citar, porque esses são os papas, né? Mas... Ah, pois é, desculpa. Mineiro não é solidário, né? Ela está dizendo aqui o Fernando Brant. Esse pessoal todo, gente, é impossível, eu tinha que sentar para fazer uma listinha, né? Adélia, por que você decidiu falar sobre afeto na Flipossos no dia 3 de maio? Esse tema foi você que escolheu? Foi, né? Foi. Por quê? Eu escolhi isso porque nós estamos vivendo aquilo, como a gente falou no começo, uma ausência de afetos, né? Eu acho que tudo que leva afeto é atenção real, gente. Atenção real pela outra pessoa. Atenção real. Tem uma pessoa na sua casa, uma pessoa que bate a porta, uma pessoa que te procura, e a gente, às vezes, ou foge, ou dá aquela atenção social, aquela cortesia de garçom, aquela coisa ruim, né? Como vai, madame, tá, tudo. Fui tão bem recebida. Mentira. A atenção real é aquela que me permite falar a verdade com as pessoas, né? De ser verdadeiro com as pessoas. E essa atenção está faltando nossa com nossos filhos, com os pais com seus filhos, com os avós com os netos, porque nós estamos completamente perturbados, não há silêncio mais, nem nas igrejas. As igrejas têm um ruído. Você sai da igreja querendo um lugar para rezar. É verdade. Mas é verdade, porque é uma ânsia de comunicação, que de comunicação não tem nada. A comunicação, a primeira coisa da comunicação é a audição. Eu tenho que escutar. Eu não escuto a mim mesmo. Eu arranjo uma doença para esconder, eu arranjo medo para esconder de mim mesmo. E para esconder do outro nem se fala. Então, quando eu escolhi falar em afetos, é isso. Afeto é exatamente uma atenção real. Não é para eu concordar com a pessoa, não. É para eu ouvi-la e considerar que ela é tal qual eu mesma, um ser humano, uma pessoa. Então, a violência que nós estamos vivendo, a desatenção política, religiosa, social, é exatamente a não consideração do meu semelhante. E, muitas vezes, porque eu nem sei que sou semelhante ao outro, eu não me conheço. Então, é um momento de muita balbúrdia, muito ruído, né? Com relação a Deus, o momento de gozo que a gente vive, até o silêncio ainda é ruído. Olha que coisa, mas fazer silêncio é permitir a audição. É difícil demais escutar o outro, porque nós estamos querendo falar, né? Eu estou esperando só a vaga para eu poder entrar com a minha opinião. Então, uma pessoa silenciosa é uma coisa preciosa demais. Duas pessoas juntas fazendo silêncio, mas silêncio real. Não é não conversar, não. É fazer silêncio. Aparece cada coisa, a gente vê cada coisa. É uma visão atrás da outra. Só porque eu fiquei calado. Só porque...
né? Fiquei calada. Nós chegamos aí por quê? Por causa dos afetos, né? Os afetos. E o afeto, às vezes, Posso terminar? Tem um poeminha assim, quer ver? Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora do serviço pesado, arrumou pão e café e deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Tinha uma menininha sentada ao pé do fogão, vendo isso tudo, não tinha uma palavra. Mas era uma... Ela entendeu, mas como que a minha mãe gosta do meu pai? Está deixando... Sabe? Não precisou de fazer sermão sobre o amor, não. Ela viveu o amor. É essa atenção que nós estamos precisando, né? Ai, como a gente tem que pedir isso a Deus, né? Não é verdade? O Brasil está precisando disso, né? O Brasil está ruidoso, né? Barulhento. Agora vai fazer silêncio, né? Por causa da Copa, né? Oh, meu Deus. Então, quando ele me disse, linda, pareces uma rainha, fui ao cúmice do ápice, mas segurei meu desmaio. Aos 70 anos de idade e 20 de casta viuvez, quero estar bem acordada, caso ele falhe outra vez. E uma notícia boa para nós todos, no céu, os militantes, os padecentes e os triunfantes, seremos só amantes. Muito obrigada.